Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Você pode acessar o Facebook, facebook.com/rodrigo.salomão.790, hein? facebook.com/rodrigo.salomão.790 para falar dessa imagem, né, que está rodando o mundo. Eu sei que muita gente já viu na internet, mas nós vamos trazer aqui a análise crítica. A nossa equipe, inclusive, conversou com o dono da motocicleta, que foi o rapaz aí que gravou as imagens, né? Mas o nosso questionamento aqui é o seguinte: você que está aí do outro lado, você concorda com a ação do policial militar? Estava passando lá do outro lado e acabou disparando contra o criminoso que praticava mais um crime pelas ruas de uma cidade? Olha lá, o policial sai daquele outro carro lá do outro lado, ó. Aí no momento em que ele dá voz de prisão para o criminoso, né, ameaça atirar contra ele, ele dispara 2 vezes, né, são 2 tiros, ele rende o criminoso, tira a arma do criminoso enquanto o comparsa dele foge. Você vê que o policial estava voltando, inclusive, do serviço. Ele estava trabalhando na chamada Operação Delegada, na capital paulista, quando ele acabou flagrando essa situação, né, na capital paulista. Olha só, meu, é impressionante essa imagem, impressionante. O rapaz está andando de moto, parece próximo à marginal do Rio Pinheiros aí, hein? Parece bem próximo à marginal do Rio Pinheiros, ali naquela mureta do Rio Pinheiros. Pelo menos, aparentemente é isso. E aí, de repente, ele é abordado pelo motociclista, entrega a moto, ele está pedindo o alarme, olha lá. Me dá um alarme, e aí o rapaz entrega o alarme, ele vai subir na moto. No momento em que o policial presenciou todo o acontecimento, o policial desce do carro, dá a voz de prisão, olha lá. Põe a mão na cabeça. O rapaz armado aponta a arma para o policial, é claro, para não ser baleado, acabou atirando contra o criminoso. O que você pensa a respeito disso? No Facebook já são inúmeras participações. A Rita de Cássia está dizendo o seguinte: o policial está certíssimo, merece um busto em praça pública e aumento de 100% no salário. Pena que não matou o bandido de vez. Eu não sou favorável à morte, esse tipo de coisa, mas acho que o policial agiu corretamente. Tem mais gente participando aqui. A Sionara: com certeza o criminoso não pensaria 2 vezes em atirar na vítima. Maioridade penal e reforma geral nas leis já. A Berenice: claro que o policial agiu e de maneira correta. Pena que vaso ruim não quebra. Isso tudo, gente, porque daqui a pouquinho o Felipe Pereira vai atualizar essa situação pra gente. Parece que o criminoso, hein, ele acabou baleado, mas sobreviveu aos disparos feitos pelo policial militar. A Elizabeth Domingos: o policial tem que se defender. Ele foi ameaçado. Então pode atirar, mas não dá para matar, só para desarmá-lo. Se matar vai complicar para o policial. Por mim, bandido bom é bandido morto, está dizendo aqui a Elizabeth. E assim são os comentários dos nossos telespectadores. Se você quiser comentar também, pode acessar o Facebook, facebook.com/rodrigo.salomão.790. São imagens que estão, olha, percorrendo o mundo todo, A Band conversou com o motociclista que gravou a ação dos criminosos, né? Tem aí a reportagem do Bita, meu amigo Marcelo Bittencourt. Então deixa eu ver a reportagem. Vai, olho na notícia. A vítima estava em uma moto Hornet branca e seguia para o salão 2 rodas no Anhembi, região central de São Paulo. No capacete do motoqueiro havia uma câmera de vídeo. Ao se aproximar do cruzamento no bairro do Cangaíba, zona leste de São Paulo, o homem é cercado por 2 assaltantes que estavam em uma moto. O garupa desce e aponta a arma para o rosto da vítima. Tá aqui. Pode levar. A vítima entrega o alarme da moto e ainda tenta acalmar o bandido. Tá aqui, ó. Pode levar. O comparsa se posiciona ao lado para acompanhar o assalto. Os bandidos não se intimidam com motoristas que passam pela avenida. Reparem que do outro lado da rua, um veículo para no trânsito. Um policial militar fardado desce com arma em punho. O ladrão, Leonardo Escarante Santos, de 18 anos, que está com a moto roubada, recebe voz de prisão e tenta reagir. Foi nesse exato momento que o capitão da Polícia Militar é obrigado a atirar 2 vezes.
A câmera do capacete da vítima registra tudo. É possível ouvir os disparos. O bandido cai. O comparsa aproveita a movimentação para fugir. Após balear o criminoso, o PM desarmou o bandido e ligou para o resgate. De acordo com os dois bandidos são moradores da comunidade do Pira, que fica a poucos metros do local do assalto. Leonardo foi levado para o hospital Tatuapé, onde passou por cirurgia. De acordo com os médicos, ele levou 2 tiros e não corre risco de morrer. As imagens do assalto não saem da cabeça e do equipamento do segurança. Ele concordou em falar sobre o roubo e principalmente da ação corajosa do capitão da PM. Foi meu salvador. Na hora eu pensei, graças a Deus. Graças a Deus apareceu um santo homem na minha frente para resolver ali a situação. Toda a ação foi registrada pela câmera que foi acoplada ao capacete. A vítima acredita que caso o criminoso tivesse desconfiado que estava sendo gravado, o desfecho da história poderia ser bem diferente. É eu e ele ali no momento e se ele puxar eu vou ser atingido e acabou. Chegou a engatilhar a arma, né? Ele com o dedo no gatilho, sim. Em nota, o comando da Polícia Militar disse que a intervenção do oficial foi legítima. O capitão voltava para casa quando presenciou o assalto. O caso está sendo investigado por esta delegacia da região. Bom, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Brasil, gente, aliás, com muito prazer, o Coronel Galasso, que é um homem que hoje atua na consultoria da segurança pública, foi coronel de polícia aqui na região de Campinas, atuou na capital paulista, conhece muito a respeito dessa rotina policial. Coronel, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Brasil, gente, viu? Muito boa tarde, Salomão, o prazer é todo meu. Nós estamos aqui à disposição para fazer algum comentário sobre esse fato, que foi um fato bom de um lado e triste para o outro. O que a gente percebe, coronel, é que há, né, a repetição de uma cena que todos os dias é registrada nas cidades brasileiras. Né? Alguém de moto, rendido por um criminoso armado, né, e que age, olha, com muita violência, intimidando a vítima, apontando a arma para o rosto, para a cara da vítima, ameaçando atirar. Né? Esse tipo de coisa é uma realidade no nosso cotidiano. Os bandidos só não contavam que do outro lado da pista, né, havia um policial militar treinado, né, para reagir a essa ação. Eu já disse aqui, eu vou perguntar para o senhor só por dever de ofício, mas eu sei que o senhor tem a mesma opinião que a minha. Não há o que tirar, o que dizer dessa ação do policial, uma ação extremamente legítima. Foi uma ação perfeita tecnicamente, entendeu? Porque existem vários fatores que vale a gente comentar. Primeiro, ele salvou o patrimônio e certamente a vítima desse assalto. E por outro, ele também defendeu a vida dele, porque o marginal estava armado e num gesto muito suspeito quando foi abordado pelo capitão. Então esse momento fica quase que impossível alguém avaliar o que possa acontecer. Então a ação do capitão foi de preservar a sua própria vida e obviamente que no contexto e no final da ocorrência, nós podemos dizer que ela foi tecnicamente perfeita, sem qualquer reparo no sentido dessa atuação. Agora, coronel, ainda que houvesse ali a presença de uma arma de brinquedo, como algumas pessoas cogitaram, na mão do criminoso, ainda que o criminoso não tivesse atirado na vítima, o que a gente percebe é que a reação do policial, quando ele dispara 2 vezes contra o criminoso, segue apenas o protocolo que a Polícia Militar do Estado de São Paulo usa, aliás, aprovado pela ONU, que é o método Giraldi, que é o tiro em defesa da vida. Ele não fez nada mais do que aquilo para o qual ele foi treinado, não é isso? A Polícia Militar, infelizmente, as pessoas às vezes fazem comentários sobre a atuação da polícia, sua condição de uma instituição, de certa forma, violenta e tal, mas só para quem atende 43 milhões de ocorrências no ano. 2012 nós atendemos 43 milhões, 60% em caráter social, mas muito enfrentamento, uma vida difícil. E nesse caso, destaca-se a posição do capitão estar de folga. O capitão tinha saído de serviço, então você vê um instinto policial.
de defesa do cidadão paulista e brasileiro. No sentido de, independente dele estar de serviço ou não, ele foi para o confronto, para salvar uma vida, salvar o patrimônio das pessoas. Porque nos Estados Unidos, Salom, desculpa falar, eu tenho que falar sobre isso. Nos Estados Unidos nós tivemos o caso daquela moça que invadiu o Capitólio lá. Era uma mulher com uma criança e tal. A polícia, ela está ali para conter qualquer irregularidade. E no fim acabou com ela, infelizmente, em óbito, morta. Então você vê. E o policial lá, os policiais foram aplaudidos. Aqui o policial, ele é agredido, ele é ofendido. E nesse caso, pode ser que tenham pessoas que não concordem. Mas veja bem, tem que se analisar uma situação, um contexto da vida policial. A rua só analisa com coerência, com bastante capacidade técnica e tal, quem vive a rua. Não adianta lá da sua poltrona, dos seus salões e seus palácios. Tem que ir para a rua. Exatamente. Tem que sentar numa viatura para ver o que é difícil. O Felipe Pereira está ao vivo comigo, tem mais detalhes, porque parece que o criminoso, embora tenha sido alvejado aí por 2 disparos feitos pelo policial militar, o cara sobreviveu, não é isso, Felipe Pereira? E foi levado para o hospital com total chance aí de se recuperar e responder na justiça, diga-se de passagem, a esse crime. A gente só espera que a justiça, né, pese com o poder da lei, com o peso da lei, para que esse camarada daqui a pouco não esteja na rua, porque a impunidade também acaba sendo um combustível danado para esse tipo de ocorrência. Ô Felipe, como é que está a situação aí do criminoso baleado? Um segundo suspeito fugiu, né? A polícia ainda está procurando esse camarada, não é isso? Está sim, Rodrigo. Boa tarde a você e boa tarde a todos. A polícia, aliás, procura pelo segundo bandido. Agora, esse que levou os 2 tiros, um foi na região da barriga, o outro, dá para perceber ali na região do braço também. Ele foi levado para o pronto-socorro do Hospital Tatuapé, lá na zona leste de São Paulo também. Passou por cirurgia nesse final de semana e hoje está internado apenas para observação. O estado de saúde dele é considerado bom pela assessoria de imprensa do hospital, ele não corre risco de morte. E agora, Rodrigo, tem uma outra informação também. A Polícia Militar divulgou agora à tarde uma nota se posicionando, afinal, sobre a ação desse capitão que aí agiu, né, para tentar salvar e conseguir recuperar a moto, né, desse motociclista. A PM classificou o caso como legítima defesa e disse que era tudo correto, viu? A ação foi absolutamente correta do policial, ele deveria exatamente ter feito isso, por isso a PM não pretende, pelo menos o que diz a nota, não pretende abrir nenhum tipo de processo. De qualquer maneira, o policial aí passa por uma corregedoria interna, enfim, outras ações de dentro da própria polícia, mas a própria PM já informou que a ação dele foi correta e foi em legítima defesa, porque a gente pode perceber o bandido levantando um dos braços, possivelmente iria atirar no policial militar. Aliás, eu recomendo aqui a polícia que abra sim um procedimento, mas para conferir uma medalha para esse policial aí, viu? Para conferir uma medalha para ele. Sei lá, são tantas as condecorações que a polícia tem, podiam arrumar uma medalha para ele, porque ele merece uma medalha, porque tirou um cidadão aí perigoso das ruas, né? Perigoso das ruas. Felipe Pereira atualizando as informações. Obrigado ao Felipe. Coronel está comigo aqui nos estúdios, Coronel Galasso. É importante dizer, esse tiro que o policial dispara 2 vezes não é para matar o bandido. Esse é o tiro de contenção, né? O tiro que ele dispara para derrubar o indivíduo, para que ele tenha controle da situação. É isso, né? Esse é o objetivo, né, Coronel? E, inclusive, os policiais são treinados para isso. E, inclusive, a arma .40, ela foi adquirida até com sugestão do Coronel Giraldi, nosso amigo, uma excelente pessoa, um homem humano, religioso e que é um especialista nessa área. Então, até a arma que a Polícia Militar utiliza não é uma arma de liquidar, de aniquilar. Vamos só explicar, porque existem pistolas diferentes. Tem a 9mm, por exemplo, usada no Exército, em que o projétil ele vai acabar transfixando o corpo, né, da pessoa alvejada. A .40 não, acho que ela tem um impacto de 90 quilos. É um impacto... 90 quilos ela vai parar o cidadão, ela vai derrubar o cidadão. O impacto dela é muito forte, mas não é, ele não é fatal, danoso, ele não é fatal. E a 9mm ela faz um furinho no começo e um rombo atrás. Então até isso é bom que o cidadão saiba da atuação, do interesse da Polícia Militar em estar nas ruas defendendo você, o seu patrimônio, a sua integridade e outras coisas mais, de uma forma a mais razoável possível dentro de um contexto.
E não esse entendimento que às vezes pessoas assim, desavisadas julgam a polícia como uma atuação violenta e que ultrapassa os limites até da dignidade, da tranquilidade que o policial tem que ter. O policial é treinado, inclusive o seu armamento, para defender ele e o cidadão para isso que ele está presente. O Coronel Galasso citou aqui o Coronel Giraldi que implantou na Polícia Militar o chamado Método Giraldi, pelo qual todos os integrantes da Polícia Militar, inclusive membros do Judiciário, membros de outras corporações, a própria imprensa, e eu já fui convidado a participar desse treinamento, né, passam essas pessoas para que tenham noção de que o tiro é justamente para conter, é justamente para parar o agressor, não para matar o agressor. E são 2 disparos, porque entende-se que 2 disparos são suficientes, quando certeiros, para que se pare esse agressor que eventualmente pode disparar contra o policial. E se dispara contra o policial, né, o que a gente percebe é que aí a segurança fica ainda mais comprometida. E se o policial não pensar na segurança dele, como é que ele vai garantir a segurança do outro, né? Na verdade, né, Salomão, a pessoa que agride um policial, ele não está agredindo aquela figura, ele está agredindo o Estado. A sociedade. Ele está a sociedade, a lei. É isso que a sociedade precisa entender. O policial, ele defende a lei, a ordem, defende a sociedade como um todo. E digo para você que a forma que o policial brasileiro atua, com todas as divergências que possam haver, o policial ele é uma pessoa assim, bastante ligada à sociedade. Ele não é uma pessoa truculenta, violenta, sem bom senso. O bom senso sempre impera nas atuações policiais. Enfim, os erros existem, mas a Polícia Militar não elide a responsabilidade do policial. Ela pune, se for o caso, ela apura as responsabilidades, ela não é omissa quanto a isso. Aliás, muita gente não tem ideia, a polícia, muita gente fala, vão acabar com a militarização, tirar a militarização, a característica militar da polícia. A própria característica militar e a hierarquia militar permite que haja uma cobrança, né, posto a posto, inibindo ações em que há excesso. Eu até diria para você, Sam, que a Polícia Militar, ela tem uma estética militar. Exatamente. Ela não é, porque o militar, ele vai na guerra, ele atira, ele não quer saber, tá do outro lado, vai bala. É inimigo. É inimigo. A Polícia Militar, ela tem que atuar dentro de uma sociedade organizada, de uma sociedade com todo o trabalho, a dinâmica social. É uma profissão complicadíssima para você atuar nesse meio todo, nesse tumulto, nessa dinâmica toda. Então, o policial é treinado e preparado para isso e, obviamente, que alguma ação ela se torna um pouco mais violenta, mas para defender. Coronel, para a gente encerrar aqui, por que o policial não atirou na perna do bandido, atirou logo no tórax do bandido? É a pergunta que muita gente está fazendo. Eu já sei a resposta, mas eu queria que o coronel respondesse aqui. Nós precisamos explicar o seguinte, uma coisa é o tiro ao alvo, que o policial faz o treinamento lá dentro dos quartéis. O outro é um treinamento que se chama tiro policial. Ele é instintivo, porque o policial enfrenta a situação, ele está, como estava esse capitão, ele estava fardado, estava totalmente visível, e quem olha, ele fala, vê que é um policial. E o bandido, hoje em dia, né, como ele não tem medo da represália, nem da polícia, nem da justiça, que infelizmente discordou até do Ministério Público, soltando milhares de elementos do PCC, o que é lamentável para todos nós, mas vamos entender que a lei é a lei, mas a sociedade é que precisa ser assistida também. Nós precisamos cumprir a lei e a sociedade. Mas o tiro instintivo, não há como você vou mirar na rótula esquerda e tal, blá, blá. O tiro ele incide num perfil do agressor, né? Instintivo, que nós estamos falando. Esse tiro, infelizmente, não dá para você, tanto é que o capitão acertou o abdômen, mas o outro tiro pegou no braço. É o tiro rápido, de defesa. Então, nós deixaríamos bem claro que existe um tiro ao alvo, que você faz um tiro no estande de tiro, tranquilo. O outro é a rua, como eu peço às pessoas que entendam. A vida policial não é fácil, é difícil, com todo o treinamento que a Polícia Militar tem, com todo o respeito. A maioria dos policiais são do meio social, convivem com a maioria das pessoas e eles não têm nenhuma intenção de ser violentos ou atacar alguém. Ao contrário,
como nesse caso, a nossa função precípua é defender a dignidade, o patrimônio e a integridade física do nosso cidadão, nossos amigos. Coronel, foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Brasil Até Gente. a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Bom, Coronel Galassi dando essas noções para a gente do que é, né, a atuação da Polícia Militar, esclarecendo, inclusive, né, por que a polícia precisa agir dessa maneira e por que foi desse jeito que o policial teve que agir lá em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta para comentar mais desse caso. Tem as participações no Facebook. Antes, olha, um acidente entre um carro e uma moto deixou 2 pessoas feridas em Campinas nesse fim de semana. A batida aconteceu na rodovia Ademar de Barros, que liga Campinas ao sul de Minas Gerais, no trevo que dá acesso à rodovia Dom Pedro I. O motorista fugiu na sequência. Andréa Marques é quem traz os detalhes para a gente. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. A polícia procura o motorista que atropelou 2 pessoas e fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu por volta de 2 horas da tarde de ontem. Parte da rodovia Ademar de Barros, a SP-340, foi interditada. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado. Ana Carolina de Lavalle, de 29 anos, foi levada em estado gravíssimo para o Hospital das Clínicas da Unicamp. Ela sofreu traumatismo craniano e corre risco de morte. Já a outra vítima, Victor Greco Cruz, foi encaminhado para o Hospital Ouro Verde. Segundo a Polícia Rodoviária, o casal seguia sentido Jaguariúna. Foi quando um carro tentou acessar a rodovia Dom Pedro e bateu na moto. Equipes do Corpo de Bombeiros também prestaram socorro. A moto em que as vítimas estavam deve passar por perícia. A rodovia Ademar de Barros, onde o acidente aconteceu, é monitorada por câmeras. São elas que devem ajudar a polícia a encontrar o responsável pelo acidente. Se for captado, né, no tempo real, as imagens aí pelo sistema de monitoramento da concessionária, vamos tentar averiguar aí se consegue chegar até o causador aí do acidente que evadiu sem prestar o socorro devido. Durante todo o domingo, parentes das vítimas buscavam informações. No Hospital das Clínicas da Unicamp, a movimentação foi grande, mas os parentes não quiseram gravar entrevista. Se identificado pela polícia, o motorista que dirigiu o carro pode responder pelo crime de omissão de socorro. Bom, e o Hospital das Clínicas da Unicamp informou que o estado de saúde da Ana Carolina ainda é grave. Nossa produção entrou em contato com a concessionária Renovias, que garante que as câmeras da rodovia não gravaram o momento da batida, o que poderia, inclusive, contribuir muito para a investigação policial. Os finais de semana têm concentrado um grande número de acidentes aqui na nossa região, né? E, infelizmente, acidentes graves. É preciso que se apure ainda com exatidão o que aconteceu nesse caso aí, mas só o fato do motorista ter fugido do local já não indica, né, que ele agiu de maneira correta. Só o fato dele ter deixado aí o local não indica que ele não agiu de maneira correta. Agora, o que tem de gente bebendo e insistindo em dirigir também é impressionante. Em outros casos que a gente já mostrou aqui, foram vários casos, né, ou foram várias situações em que motoristas beberam, dirigiram nas estradas e provocaram acidentes. Por isso vai o nosso alerta aqui, né? Vai o nosso alerta. Vem comigo aqui, terminou a greve dos bancos, o duro é que as lotéricas já estavam lotadas na semana passada. Você imagina como é que não está uma agência bancária hoje, né? Foram 23 dias de paralisação. Hoje, claro, o que se viu por aí foram filas para todo mundo resolver o que tinha que ser resolvido. A nossa equipe flagrou mães com crianças de colo e até idosos esperando no sol. Tudo isso porque tinha banco que não estava atendendo preferencialmente, né, como prevê a lei. A Ilete Zanotti é quem traz os detalhes. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. Na fila que dobrava o quarteirão, mulheres com crianças de colo e idosos aguardavam o atendimento sob o sol e calor de quase 30 graus. Uma situação que deixou muita gente irritada, já que o direito da prioridade dessas pessoas não foi respeitado. Essa mulher foi orientada a aguardar com o netinho aqui fora para receber a pensão. Conversei com o rapaz, ele falou que tem idoso, tem pessoas aí, tem que esperar, enfrentar a fila. Que hoje não está valendo, então? Hoje não, valendo lá dentro, aqui fora não, ele falou. O mesmo aconteceu com essa mãe. Com a filha de 3 meses no colo, ela não conseguiu atendimento conforme a lei. Isso aí é só
É coisa que eles falam, só da boca para fora, só no papel, porque resolver não resolve. A média de espera chegou a 3 horas. Todos os serviços estavam congestionados. Afinal, foram 23 dias de greve. Essa mulher contou os dias de paralisação. Ela estava esperando terminar o movimento para poder dar entrada no seguro-desemprego. Estou tentando. O que a senhora acha de tudo isso? Um absurdo, né? Um descaso. Por não conseguir resolver os problemas, esse homem saiu da agência extremamente irritado. Eu tenho que ir lá em cima ver um negócio. Ah, não pode ter que pegar a fila para essa placa, senão eu arranco essa placa. Arranco mesmo. Uma situação que fez alguns desistirem. Ah, não quero entrar nisso daí não. Preciso, mas não vou não. Tá muita coisa. Humilhante demais. Olha o tamanho da fila, isso é um absurdo. Não tem nem preferencial, tem que pegar essa fila que tá virando a esquina. Com criança pequena, não dá. O Procon informou que os clientes devem prestar queixa formalmente para que haja fiscalização sobre o cumprimento do atendimento prioritário. Pode ter que prestar queixa também, o Procon podia correr lá e fazer a parte dele, fiscalizar, né, meu? Sabe, o que não dá é o seguinte, é por isso que eu sou contra a greve. Porque a greve, eu não sou contra o direito do trabalhador. Prestem atenção no que eu vou falar para depois não ficarem me apurrinhando aí falando que eu falei bobagem. Eu não sou contra o direito do trabalhador fazer greve. Mas eu sou contrário à maneira como as greves acontecem. Sabe? Porque sempre arrebenta, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E quem que fica do outro lado mais fraco? O cidadão. O pobre cidadão que estava precisando tirar, sabe, o seu fundo de garantia, o seu seguro-desemprego. Gente que já não tinha de onde tirar e que tinha que ficar esperando por causa da greve. E aí, quando voltam da greve, é nessa situação. E aí tem funcionário que passou 28 dias de braços cruzados e que ainda maltrata cliente, que ainda olha torto para cliente. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Tem todo o direito de reivindicar reajuste salarial, de buscar os seus direitos, mas precisa respeitar a população. Sabe o que faltou aí? Faltou o estado de greve para as coisas que eram para o banco. Agora, para as coisas que são para os cidadãos, poderia ter tido muito bem uma força-tarefa nesse período em que os grevistas estavam de braços cruzados. Tenho certeza que a população, inclusive, ia apoiar a causa dos bancários, mas deixaram a população ali, ó, de lado, né? E a corda arrebentou para o lado mais fraco. A população que agora está tendo que enfrentar essa situação. Ah, faça-me o favor, hein? Brincadeira isso aí, falta de respeito. Nós entramos em contato com a Caixa Econômica Federal, que informou que mudou o horário de atendimento da agência para atender a demanda. E que horário que está agora o atendimento, ô Felipe? Porque normalmente é das 9 às 3 da tarde, não é isso? Diz que abriu às 8h30 da manhã, mas não falou horário de fechamento. O problema é que o cidadão vai chegar amanhã, eu duvido que vão abrir a porta às 8 da manhã. Se abrir, nós vamos mostrar aqui, vamos dar parabéns. Aliás, parabéns não, porque o mínimo que poderiam fazer é trabalhar dobrado agora para poder atender essa demanda. É o mínimo que poderiam fazer. Vem comigo aqui, ó.